Bom, pessoal, eu já tô aqui com as minhas duas partes prontas, aquelas duas idênticas que eu pedi para vocês fazerem, tá? E também iniciei a minha terceira, que também já está pronta, e eu fiz exatamente igual eu falei para vocês, até a penúltima carreira, tá? Não finalizei, fiz até a penúltima. E a última é aquela que termina aqui com os dois pontos altos duplo dentro desse espaço, tá? Então, agora a gente vai dar sequência a essa parte, que é justamente a parte do meio, que vai estar fazendo a emenda com as outras duas partes. E no gráfico, não é pela parte do meio que se inicia, é pelas laterais que a gente vai emendando. Mas para facilitar o processo nosso, eu já deixei para fazer a emenda justamente nessa parte do meio, porque aí a gente já vem, emenda um lado e depois já vem, continua a carreira e emenda o outro. Uma coisa só, de uma vez só, ok? Então tá. Parei bem aqui nessa parte. E aqui eu iria fazer 7 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo aqui, né? Mas não, eu vou fazer apenas 1, 2 e 3. E vou fazer um ponto alto bem aqui, ó. Um ponto alto deitado, ó. 3 correntinhas, uma laçada na agulha. Entro aqui, ó, na quarta correntinha e faço um ponto alto. Opa, tá escorregando a minha agulha. Ok? Então, ela ficou como se fosse uma argolinha. E eu não preciso caminhar, tá? Então, aqui a gente já vai iniciar a nossa próxima carreira. Para iniciar ela, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos entrar aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 correntes. Vamos aqui dentro desse espaço, vamos fazer os dois pontos altos duplo, normal, antes da gente iniciar a emenda. Aqui no outro intervalo também, 2 pontos altos duplos sem correntinha. Certo? Ficando assim. E agora, a gente vai trabalhar novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes, porque aqui que é a parte da emenda. Vamos trabalhar mais um grupinho de 3, pulamos 2 correntinhas. E nas 3 restantes, trabalhamos um ponto para cada uma. 2 e 3. Aqui a gente vai trabalhar mais um grupinho, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular uma correntinha, na segunda já começo a preencher com o meu bloquinho. 1, 2 e agora a terceira. Então, aqui já vai começar a parte da emenda. Na nossa base que tá pronta, aqui essa parte ela tem essas 15 correntinhas, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. Vamos pegar uma base, vamos colocar bem aqui do lado. A gente vai fazer a emenda bem aqui, né? Desse lado aqui. Então, ó, a gente vai fazer assim, tá? Vou tentar, eu tô com um pouquinho de mau jeito aqui pra fazer, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. 7 correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, você vai fazer um ponto alto. Dá uma laçada na agulha, vem aqui, ó, na oitava e faça um ponto alto. Beleza? Ficou assim. E vai tornar a fazer novamente 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vai voltar aqui para essa base que a gente atual que a gente está trabalhando. Deixa essa ali. Vem aqui no seu espaço de bloquinho e vai preencher esse bloquinho.
Volta, pula uma correntinha, na segunda, preenche o bloco. Essa parte é a mais assim, um pouquinho trabalhosa que eu achei, tá? Então, a gente tem que prestar bem atenção para não fazer a emenda errada. Pronto, fiz os 3 bloquinhos aqui na emenda atual. Agora, tá vendo que já unimos aqui as duas partes. Agora que vem o negócio. Além de fazer o bloquinho desse lado, nós vamos ter que fazer desse lado também, tá? Então, vamos lá, ó. Eu fiz aqui esse bloquinho, vou fazer 2 correntes, 1, 2, apenas 2. Vou dar 2 laçadas na agulha, segura aqui, tá? Porque a gente vai fazer um bloquinho aqui desse lado pra tá fazendo a emenda. Então, a gente vem, esse bloquinho ele vai ficar do avesso, tá? Todo bloquinho que vir pra cá vai ficar do avesso. 2 laçadas na agulha, pega aqui esse intervalo, dá uma puxadinha e vira, ele vai ficar do avesso pra você. Pula uma corrente, na segunda, já inicia aqui o seu bloquinho novamente, tá? Com 3 pontos altos duplo, um ponto para cada correntinha. A posição que eu tô aqui tá super difícil, mas eu vou tentar mostrar. Certo? Fez o bloquinho dessa peça, novamente, 1, 2 correntes, você vai voltar para sua peça atual, deixa essa para lá. Você vai vir aqui e vai fazer o seu grupinho normal. Então, puxa ela, 2 laçadinhas na agulha, conta um pontinho de base, no segundo, completa o seu grupinho. 2 e 3. Vou fazer aqui mais 2 correntes, só para me mostrar, ó. Então, a emenda ficou assim. Aqui aquelas correntes, aqui eu fiz, ó, o bloquinho e vim aqui, fiz outro e desci, fiz o bloquinho original. Aqui vai mais um bloquinho. Fizemos 2 correntes, 2 laçadinhas na agulha, vem aqui na peça pronta e vai repetir o seu bloco aqui nesse intervalo. Pula um ponto de base, no próximo, completa o seu bloquinho, tá? Normalmente. Igualzinho a gente veio fazendo. Beleza? Vamos fazer 2 correntinhas novamente para dar distância. Põe a peça para lá, você vai voltar para sua peça original. Agora, aqui na peça original, a gente tem que trabalhar esse grupinho, tá? Então, a gente vai vir pra cá e preencher. Fiz as 2 correntes, volto aqui na minha peça, vou trabalhar os 2 pontos altos duplo nesse intervalo. Aqui nesse outro também. Certo, aí fizemos aqui os 2 pontos altos, né? Preenchemos os 2 grupinhos. Mais uma vez, vou mostrar pra vocês, tá? Ficando dessa forma, ó, fechamos esse motivo. Agora, a gente vai vir aqui e prender com baixos, tá? Porque aqui não é bloquinho, aqui são pontos baixos. Como que a gente vai fazer? Ao invés de fazer as 7 correntinhas, nós vamos trabalhar com 3 correntinhas, tá? Então, ó, a gente já inicia dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3. Vem aqui nessa argola, você vai contar 1, 2, 3 correntinhas, na quarta, um ponto baixo. Certo? Novamente 3 correntes, 1, 2, 3. Volta para sua base original aqui, tá? Aqui na argola, você vai contar 1, 2, 3 na quarta, um ponto baixo.
vai fazer um zigue-zague. Novamente, 3 correntes, vai lá na outra base, próxima argolinha, 1, 2, 3 na quarta, prenda, 1, 2, 3 correntes, volta na argolinha da peça original, 1, 2, 3 na quarta, 1, 2, 3 na outra peça, na quarta correntinha, um ponto baixo. Então, vamos lá. Corrente, volta na peça, 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. 1, 2, 3, aqui na outra, um ponto baixo. Novamente. Tá quase escapando a minha mão. A posição aqui não tá legal. Pronto. E agora a última. 1, 2, 3. Temos aqui a última argola. 1, 2, 3. Um ponto baixo. 1, 2, 3. E agora eu volto aqui pra minha peça original. Mas antes, deixa eu mostrar. Olha como que ficou. Tá unido, como se fosse um zigue-zague. A gente saiu daqui do bloquinho, ó. Viemos aqui, prendemos, descemos, prendemos, ficamos um zigue-zague, ó, trabalhado. Tá vendo? E paramos aqui, que agora a gente vai pra peça original, que é bem aqui nessa parte, onde vamos trabalhar 2 pontos altos duplo para cada intervalo. Então, eu dou 2 laçadas, 3 correntinhas, 2 laçadas, venho aqui na peça e vou trabalhar os 2 pontos altos. 1. Pronto, agora eu já preenchi aqui os 2. Agora aqui eu já tenho a carreira de bloquinhos, tá vendo? Esses bloquinhos que eu trabalhei desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ter que preencher bloquinho aqui e aqui, aqui e aqui, tá? Pra depois fazer a união aqui dessa parte aqui, que é das 15 correntinhas. Então, a gente saiu, a gente vai ter que vir aqui, né? E pra fazer o bloquinho, a gente faz apenas 2 correntes. 1, 2, 2 laçadas na agulha, vem aqui no primeiro intervalo, pula uma correntinha de espaço e já preenche o nosso grupinho. Certo, fez o grupinho, 2 correntinhas, volta na tua base e no próximo intervalo faça o grupinho dela. Pula uma correntinha na próxima. Novamente aqui o terceiro. E 2 correntinhas. Agora, você vai na outra peça, no próximo intervalo, e repete a mesma coisa. Feito o grupinho, novamente 2 correntes e volta. Certo, agora a gente tem aqui aquela alcinha maior, tem aquela alcinha de 15 pontos, a gente vai trabalhar 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos aqui, ó, na nossa peça, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, vamos fazer um ponto alto. Na oitava correntinha, um ponto alto, prendeu.
Agora, você trabalha mais 7 correntes e vai voltar para a tua peça e fazer o bloquinho. A emenda desse square já tá feita. Vamos só fazer aqui o bloquinho para mim poder esticar e mostrar para vocês. Vou travar aqui. Bom, prontinho, meninas. Aqui já temos uma emenda de um lado, tá? Ficando dessa forma aqui. Ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Esse lado não tem nada para emendar. Então, nós vamos trabalhar normal até chegar aqui nessa parte de quadradinho, que é pra gente emendar a nossa próxima peça, tá? Então, essa parte aqui, iremos fazer normal. Se você tiver com dúvida, pega a sua outra peça lá e olha como que foi feita aqui, ó, a última carreira, respeitando a quantidade de correntinhas, tá? Igual eu ensinei vocês no vídeo. Não precisa voltar lá no vídeo para dar sequência nessa parte. Só olhar na sua parte pronta, tá? Porque aqui, ó, nós vamos trabalhar 5 correntinhas, um bloco. Aí, vem aqui, faz aqui, ó, o fechamento desse motivo, 7 correntinhas, um ponto baixo para cada argolinha, fecha o seu motivo e aí voltamos aqui na parte da emenda da outra parte, ok? Então, vamos lá. Bom, daqui da onde a gente parou, eu continuei, fiz 5 correntinhas, bloquinho, fiz aqui, ó, o fechamento do meu motivo. 7 correntinhas, um ponto baixo, tá? Fiz aqui a carreirinha de argola, fechei mais esse motivo. Aqui eu trabalhei 5 correntes, um bloquinho, 5 correntes, um bloquinho. Agora, já entra as 15 correntinhas pra gente emendar na próxima base, nessa outra base aqui. Então, ó. Então, vamos lá? Vamos fazer 7 correntes. Vamos contar aqui, ó, na nossa base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava, um ponto baixo. Ponto baixo não, ponto alto. Ok? Uniu. 7 correntes novamente. 4, 5, 6, 7. Volta aqui, ó, pro próximo intervalo e trabalhe outro grupinho. Iniciamos a próxima emenda, fazemos aqui o nosso grupinho e a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez ali do outro lado, nós vamos fazer desse lado. Sempre que fizer um bloquinho aqui, a gente tem que voltar nessa peça e repetir. E pra gente poder fazer o bloquinho da outra peça, é sempre 2 correntinhas de separação, tá? Aí, vem aqui, ó, nesse outro intervalo, pule uma correntinha, na segunda, comece a fazer o bloquinho. Então, essa parte é a mesma coisa da outra, não preciso repetir, senão nosso vídeo vai ficar longo, tá? Mas é a mesma coisa. Se precisar voltar o vídeo, pode voltar, tá? Para vocês não se perderem, tá bom? Eu vou fazer aqui a união da minha e vou retornar junto com vocês. E aí, eu volto junto com vocês já com essa parte unida, tá? Lembrando, uniu aqui, volta sempre assim, tá? Pronto, pessoal, terminei a emenda. Ó, as 2 emendas estão feitas, tá bem grandinho o nosso caminho de mesa. E, ó, trabalhei também a lateral e vim aqui até a parte onde tem aquele ponto alto deitado, tá? Eu fiz aqui as argolinhas de 7 pontos normal. Chegando aqui, ó, eu vou refazer. Então, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, que é para finalizar essa carreira. E vamos iniciar, então, a parte do bico, que vamos trabalhar toda a volta do nosso caminho. Para isso, a gente vai caminhar aqui, ó, entra na primeira correntinha, faça aqui, ó, 1 e na segunda, 2 pontos baixos, tá? Baixíssimos. Entra aqui dentro do intervalo e faz um ponto baixo. Aqui a gente vai subir
3 correntes e vamos trabalhar mais 3 pontos altos, porque agora é ponto alto normal, tá, meninas e meninos? A gente vai precisar de 4 pontos. Como a gente subiu com as 3 correntinhas, ó, ficou equivalente a um ponto. 4 pontos altos, tá? Agora, de separação, a gente vai fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntinhas. Deixa eu puxar aqui um pouco. Aqui temos um motivo que a gente terminou. Vamos vir aqui, ó, e fazer mais 4 pontos altos. 2, 3 e 4, tá? Novamente, 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, aqui a gente vai vir também trabalhar novamente 4 pontos altos. Se você achar que 7 correntinhas é muito, fala, ah, eu vou fazer 6, pode fazer 6, tá? Eu tô seguindo o gráfico certinho, não tô fazendo diferente, só a ordem da emenda que eu modifiquei. Agora, eu preciso fazer uma emenda bem aqui, fazer um grupinho desse bem aqui nesse ponto alto da emenda, tá? Vamos fazer as 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui e faça os 4 pontos altos. 1, certo? Deixa eu esticar para vocês dessa forma. 7 correntes. Vou pular essa argola maior, tá vendo que eu não trabalhei ela, também não vou trabalhar aqui. Vem aqui, ó, novamente 7 pontos altos. Agora, eu já tô aqui no meu outro motivo já. Já saí do meio, tô no motivo da ponta. 1, 2, 7 correntes. Quando você chega aqui perto do motivo, você sempre vai trabalhar nesses intervalos, tá? Quatro. E aqui, a gente chegou naquela parte, tá vendo? Das argolinhas. Ela, a gente não vai fazer 4 pontos para cada uma. Nós vamos trabalhar uma sim, uma não. Então, essa daqui, a gente faz, primeira argolinha. Sete correntes. Beleza. Essa daqui não trabalhamos, vamos na próxima. Três e 4. 7 correntes. Pulamos uma, vamos na próxima. Deu para entender? Quando for nessa parte de correntinhas, que tem essas argolas, a gente vai fazer uma sim, uma não. E quando for na parte de bloquinhos, que nem aqui, ó, você sempre vai fazer um para cada, tá? Agora, você chegou aqui, ó, no seu motivo. Você vai fazer as 7 correntes. Vem aqui, ó, nesse. Esse você não vai pular nenhum, você só tá pulando o de base mesmo. 3, 4, 7 correntes. No próximo, 4 pontos.
E aqui a gente tá chegando na pontinha do nosso caminho de mesa, né? Que ele vai ficar quadrado. Agora, de imediato, não aparece, né? Vamos fazer as 7 correntes. E aqui a gente tem essa argola maior, tá? Então, você vai vir aqui, vai trabalhar 4 pontos altos nessa argolinha maior. Certo. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes e mais 4 pontos altos. Aqui vai ficar como se fosse um leque. Ok? E as 7 correntinhas. E aqui a gente já virou. Ó, saímos aqui da lateral e já vamos descer pra essa parte, tá? Bom, eu tô achando um pouquinho assim desengonçado essa parte, mas eu espero que conforme a gente for trabalhando ele vá se ajeitando. Primeira vez que estou fazendo junto com vocês. Aqui, ó, quadradinho, então é bloquinho para cada um, tá? Só essa primeira carreira eu tenho que me apegar bem aqui com vocês, porque as outras são mais fáceis. Então, aqui, gente, ó, é o mesmo sistema. 7 correntes, um bloquinho. Chegou na parte da argola, pula um bloquinho. Pula um bloquinho. Chegou aqui, é quadradinho, então você vai fazer um bloquinho pra cá, um bloquinho pra cá, e aqui a gente vai repetir o leque, tá? Então, eu vou fazer até aqui pra adiantar um pouquinho, pra não ficar muito longo, já retorno com vocês. Bom, eu fiz aqui, dei continuidade aqui nos pontinhos que eu passei pra você, ó. Chegou aqui na parte da argolinha, trabalhei o primeiro, pulei o segundo e assim por diante. Aí, você vai ajeitando, tá? Ele aqui no meio da argolinha, dando uma puxadinha, vai ajeitando. Eu acredito que depois, conforme a gente for trabalhando as outras carreiras, vai ficar bem assentadinho. Porque aqui a gente tá seguindo exatamente a receita, ó. E na parte aqui do bico, na parte quadrada, fica dessa forma aqui, tá? E foi a mesma coisa que eu fiz aqui desse lado. Fiz as 7 correntes, 4 e 4 pontos e 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer tudo isso que a gente fez na parte maior, né? Aqui no comprimento, toda essa lateral. Vou dar a volta todinha, exatamente igual o que a gente estava vindo fazendo. Se você tiver alguma dúvida, volta aqui nessa parte assim, vai olhando o lugarzinho, tá? Que a gente veio fazendo, para vocês não se perderem e ficarem exatamente igual, tá bom? Vou concluir essa volta e já retorno com vocês pra gente dar sequência à próxima. Trabalhei então aqui a minha carreira, bem aqui na parte onde eu iniciei ela, ó. Agora eu fiz as 7 correntinhas. Vou prender com ponto baixíssimo aqui, ó, na terceira. E aqui mesmo, não vou precisar caminhar nada. Aqui mesmo eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. 4 pontos no total. Certo? Ficamos aqui com o grupinho de 4, mesma coisa. Vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui a gente fez 7 correntes. 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. Tá? 3 correntes. Volta pro seu grupinho e trabalhe um ponto alto para cada pontinho de base. E assim vai ser a sequência da nossa segunda carreira, tá? Vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar lá na parte
na ponta, né, a partinha quadrada, aí eu vou retornar com vocês. Aqui vai ser sempre assim, ponto alto sobre ponto alto, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, no quarto das 7 correntinhas, 3 correntinhas, ponto alto, tá? 1, 2, 3 no quarto, um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, volta e trabalhe os 4 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, vamos trabalhar dessa forma até a gente chegar lá na parte quadrada, que tem a parte do leque, e eu vou retornar passando a quantidade para vocês. Bom, aqui eu fiz as 3 correntinhas e aqui nessa parte aqui quadradinha, nós vamos fazer um ponto alto para cada pontinho de base. E dentro do leque mais 2 pontos altos. 2, vamos manter as 3 correntinhas e novamente 2 pontos altos aqui dentro desse intervalo, tá? Dentro do leque. E aqui o restante, ponto alto sobre cada ponto alto. Assim a gente vai trabalhar os 4 lados do caminho, tá? Toda vez que chegar nesse leque, a gente faz essa repetição. Aí, ele vai ficando assim. Trabalhou ele, faça as 3 correntinhas, um ponto baixo aqui, ó, na quarta correntinha e dá sequência ao que a gente veio fazendo até agora, tá? Ponto sobre ponto. Bom, finalizando aqui a nossa carreira, trabalhei toda ela, fiz aqui as 3 correntinhas, prendi com ponto baixíssimo, já subi 3 correntinhas e fiz aqui os 4 pontos altos. Agora, a gente vai repetir, tá? Todas essas 2 carreiras a gente vai repetir novamente. Nós vamos fazer aqui as 7 correntes. Vem aqui no grupinho e os 4 pontos altos. Então, a gente vai repetir essas 2 carreiras, fazendo os 4 pontos altos e as 7 correntinhas, tá? Nós vamos precisar aqui no total 8 carreiras, tá? Contando desde a primeira, a segunda, a terceira. 8 carreiras para poder finalizar o caminho. Antes, né, tem um bico, depois também tem mais 2 carreirinhas de bico. Então, o que eu vou pedir para vocês? Olhando aqui desse lado, ó, a gente tem aqui um ponto, tá vendo? Um ponto com 2 carreiras, né, para poder formar. Uma carreira com as 7 correntes, a segunda com as 3 correntinhas, ponto baixo, correntinhas, tá? Então, ó, vai ser 4 motivos desse, tá? Para formar esse motivo aqui, vai ser 4 desenhos que vamos precisar. 1, 2, 3, 4, tá? No total, contando com essas 2, dá 8 carreirinhas. Para poder formar, precisa ser as 2, tá? Então, eu não preciso estar repetindo com vocês. Vocês vão fazer formar os 4 motivos. Já temos aqui né? Carreirinha por carreirinha. E aí, eu retorno com vocês para poder ensinar o bico. Aqui na parte do canto, é o mesmo sistema. Que nem, ó, essa carreira a gente faz o bloquinho, 7 correntes, chega aqui, você não vai fazer aumento nenhum para iniciar. Você simplesmente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 pontos altos dentro da argolinha. Opa, pessoal, a câmera descarregou bem na hora que eu tava falando aqui com vocês. Então, voltando aqui, quando vocês forem fazer a parte dos cantos do trabalho, será feita aqui ponto alto sobre cada ponto alto, tá? Aqui não tem aumento, tá bom? O aumento vai ser sempre dentro do leque. Aqui você sempre vai acrescentar 2 pontos altos, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aí, volta a trabalhar o restante ponto sobre ponto e acompanhando aqui toda a lateral, tá? Fazendo exatamente como essa parte aqui que a gente trabalhou, você vai repetir
por 4 vezes, ficando no total 8 carreirinhas, tá bom? Então, eu vou fazer as minhas e já retorno junto com vocês, tá? Trabalhei, então, aqui, pessoal, todas as minhas carreirinhas, tá? Vou conferir aqui junto com vocês. Contando os grupinhos, ó, ficou 1, 2, 3, 4. Contando as carreiras, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da forma que eu mostrei pra vocês, tá? E aqui na parte quadrada, né, que a gente vira aqui, ficou dessa forma aqui. Trabalhei ponto alto sobre cada ponto alto, apenas acrescentando 2 pontos altos dentro do lequinho, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos para fazer essa outra lateral aqui. Então, automaticamente, né, o quadrado aqui, ele vai aumentando. Aqui nessa última carreira, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pontos altos, tá? 18 aqui, 3 correntinhas e 18 aqui desse lado. Agora, falta 2 carreirinhas pra gente tá finalizando o nosso caminho de mesa. E essa carreirinha, ela é quase igual à anterior que a gente trabalhou. Mas eu vou fazer aqui com vocês, porque lá na lateral ela muda. Ela tem uma diferença, por isso que eu vou ter que refazer aqui. O início é normal, a gente vai fazer os 4 pontos, né? 3 correntinhas, 4 pontos altos. Vamos trabalhar as 7 correntinhas. E vamos voltar pro grupinho e completar os 4 pontos altos. Nas laterais, vai ser dessa forma. Quando chegar lá na parte do bico, bem no quadrado, né, do nosso caminho, eu vou retornar com vocês, porque lá muda, tá? Aí eu passo pra vocês certinho como que a gente tem que fazer. Por enquanto, aqui na lateral, a gente vai trabalhar grupinhos assim, tá? Toda a lateral do nosso caminho. Então, quando chega aqui, ó, nessa parte aqui, né, a parte quadrada, que é a ponta, a gente fez as 7 correntinhas, aqui que muda, tá? Vamos trabalhar 4 pontos altos. 2, 3 e o quarto. Ao invés da gente seguir ponto alto sobre ponto alto, aqui nós vamos fazer 5 correntes. Não será 7, tá? Quando a gente trabalhar essa ponta aqui. Vamos pular 1, 2, 3, 4, no quinto, um ponto alto. Então, a gente vai fazer novamente 4 pontos. Novamente, 5 correntes. Vamos pular 1, 2, 3, 4, ficou 2 pontos altos. Vamos trabalhar esses 2 pontos. E aqui dentro do leque, mais 2. E a gente vai ficar com 4, mesma coisa, só que aqui refazendo o leque. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes pro leque, volta, faça mais 2 pontos altos. E vamos fazer mais 2 pontos aqui de base para completar 4 também. Certo? Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, é só virar o trabalho e fazer as 5 correntes. Pula 4 pontos altos de base e inicia os 4 pontos do grupinho. E é assim que a gente vai trabalhar toda a parte quadradinha da peça, tá? Aquela viradinha que tiver 4 pontos altos, 5 correntinhas. Aí, quando você terminar essa parte, você volta a trabalhar as 7 correntinhas e o grupinho de 4 no mesmo lugar de sempre. Aí, faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vem aqui no grupinho e repita os 4 pontos, tá? Então, é isso, gente. Só aqui que muda, né, a quantidade de correntinha e trabalhamos os grupinhos de 4, tá?
Vamos dar toda a volta na nossa peça e já retorno com vocês. Então, agora a gente vai para a carreira final, aonde a gente vai trabalhar o acabamento da nossa peça. Então, aqui, ó, eu fiz um ponto baixíssimo, tá vendo? Vou fazer uma corrente e aqui, ó, nesse próximo ponto alto de base, eu vou trabalhar um ponto alto, no próximo, para cada um dele, um ponto alto. Chegou aqui nessa correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos baixos, 2 e 3. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, e aqui nesse último ponto baixo, ó, pegando as 2 alcinhas, eu vou fazer um picô. Se você não quiser fazer o picô, você pode fazer direto 3 correntinhas e volta para base e trabalha mais 3 pontos altos, tá? O picô é opcional. No gráfico mostra apenas 3 correntinhas, mas eu acho que com o picô dá um charminho aí, né? O restante, gente, é normal. Ponto baixo para cada pontinho de base, até chegar na próxima argola, 3 pontos baixos. Novamente, 3 correntes e vou trabalhar o meu picô. Então, a gente vai trabalhar assim toda a volta da nossa base. Quando chegar na parte quadradinha lá, que é pra virar, eu retorno com vocês, tá? É apenas pontos baixos, o único trabalhar é o picô, tá? Então, a gente vai fazer assim, chegar lá na parte quadradinha, eu retorno junto com vocês. Então, fiz toda essa lateral, ficou dessa forma. Também trabalhei aqui, essa lateral aqui da parte do bico, né? Da parte quadrada. Aqui é onde tem essas 5 correntinhas, continua 3 pontos baixos, picô 3 pontos baixos, tá? E aqui na parte do leque, trabalhei ponto alto para cada ponto de base, e aqui nas 3 correntinhas, a gente vai fazer apenas 2 pontos baixos, 3 correntes, faz aqui o ponto picô e volta para dentro do leque com os 2 pontos baixos. Ficando dessa forma. E aí, voltamos a trabalhar ponto baixo para cada pontinho de base, até que a gente chega no próximo intervalo, aonde a gente repete os 3 pontos baixos, um picô e os 3 pontos baixos. Ok, pessoal? Vai ficando dessa forma aqui, tá? Então, vamos trabalhar essa última carreira no nosso caminho de mesa. Quando a gente chegar lá na parte onde iniciamos, vamos prender com ponto baixíssimo, arrematar o fio, e aí eu volto com a peça todinha pronta pra você. O legal é que essa peça são poucos fios de arremate pra gente estar fazendo, apenas quando a gente termina o novelo, né? E aqui, nessa parte aqui, né, quando a gente termina o square. Então, a gente tem aqui um pouquinho de fio pra tá arrematando, e aqui a parte do anel mágico. Quando eu finalizar, eu venho mostrar pra vocês como a gente arremata aqui, tá? Bom, meninas, antes de finalizar, pra fazer o arremate na nossa peça, eu estiquei ele aqui em cima da minha cama, tá? Porque ficou bem grande, ficou com 1,5 m de comprimento, então lá no balcão não daria certo. Eu faço a seguinte forma, antes de eu vir com o arremate, de eu passar a cola nos meus fios, eu faço o seguinte: eu tenho sempre aqui, ó, dentro, um borrifador, aqui tem água com amaciante Comfort. Eu coloco um pouquinho, né, pra dar um cheirinho na peça. Aí, eu borrifo por toda a minha peça, tá, inteirinha. Vou fazer aqui só uma parte pra poder mostrar pra vocês. E com o ferro de passar, eu vou passando a peça, não muito quente, tá, gente? Pra assentar o fio, eu vou passando, tá? De dentro pra fora, eu vou fazendo assim, pra tá assentando o meu ponto. Por que eu faço isso?
Eu costumo fazer isso somente quando eu trabalho com a linha mais fina do que o fio 6, tá? E aí, eu passo, procuro aqui nessa parte da emenda, eu ajusto bem ajustadinha assim, ó, e vou passando pra assentar, pra não ficar muito demarcada. Então, você tem que prestar bem atenção, só faça isso se for a linha 100% algodão, porque se for linha de seda, vai derreter sua peça, tá? Então, aqui é uma dica para você estar fazendo isso para assentar o ponto. E também trabalho isso somente do lado avesso, tá? Não no lado direito da minha peça, tá? E o lado direito fica para baixo, e eu venho e passo o ferro aqui, tá bom? Só uma demonstração aqui para vocês. E para fazer o arremate, a gente vai fazer o seguinte. Para fazer o arremate aqui na nossa parte do anel mágico, eu não sugiro que você feche tanto, tá? Você dá só uma fechadinha, vai ficar esse buraquinho aqui mesmo, porque se você puxar tudo até o fim, vai fazer isso, sabe? Vai fechar aqui, ó, e vai ficar enrugado o seu trabalho. Então, você só dá uma apertadinha assim, num tanto que não enrugue as outras carreiras, tá? Aí, com a agulha de crochê ou agulha de tapeceira, ó, você passa aqui por dentro de alguns pontos, tá vendo? E você vai transpassando esse fio numa quantidade boa, tá? Vai virando a peça, bem no meio dos pontos altos, você vai transpassando. Aí, depois que você passou um tanto bom, você vai dividir o fio. O fio 4, ele tem 2 fios para poder separar, tá? Porque são 4 fios, você divide em 2. Dividiu, você vem aqui ao próximo ponto, pega 2 laçadinhas desse ponto e passe um desses fios. Aqui, você vai dar 3 nozinhos. 1, 2 e 3. Aí, você vem com a agulha de novo, aqui, ó, nesses outros 2 pontos, passe pelo meio. Com a agulha de tapeceira é mais fácil, tá? Pra quem não tiver muita prática. E puxa esse fio que você vai estar escondendo ele. Ele vai sair aqui do outro lado. E aí, você vem com a tesoura, você vai tirar aqui, ó, um excesso, deixa a pontinha, tá? Aparecendo. Aí, com a cola, você vem e pinga só nessa pontinha que ficou, tá? Colando ela aqui, do lado avesso da peça, tá? Que não vai ficar visível. Prontinho, essa cola é rápida, seca em 5 minutos. Aqui você já tem o arremate do seu square feito, tá? Você vai fazer isso nas 3 flores, tá? Regulando, não apertando muito. E todas aquelas partes que tem aqueles fiozinhos, né? Que acabou o novelo, que tiver de fazer arremate, você faça esse mesmo processo. Esconda o fio por dentro de uns pontos e pingue um pouquinho de cola e deixe secar, tá bom? Bom, pessoal, aqui ficamos então. Vou deixar aqui as fotinhas do nosso trabalho pronto, já na mesa grande, para vocês visualizar, tá? Nosso caminho de mesa ficou 1,5 m por 65 centímetros, tá bom? Se você for trabalhar com a linha mais fina, provavelmente ele vai ficar menor, tá? E se você for usar outro fio tipo 6, ele vai aumentando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês compartilhem, tá? Nas redes sociais, postem lá no nosso grupo Crochê com Vanessa Marcondes. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja muito bem-vindo, tá? Agora, eu vou me preparar para uma próxima videoaula para vocês, com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e fiquem com Deus!